Não é, doutor Flávio? É esperar cair lá para a gente Horário mandar. para. É, credibilidade. Esperar cair tudo. Fazer o papel de cidadão ali, né? Porque senão. Não é o certo, Isaac. Nós temos responsabilidade nisso. Responsabilidade social. Isso. Tem que Ótima ter. noite a todos. Conforme nós anunciamos, e é o nosso dever enquanto professores, educadores, pessoas que têm família, que pensam no bem de coração de Jesus, vamos falar de política, vamos falar de cidadania, vamos falar de voto consciente. Hoje, o professor que está na função de diretor da maior escola do município de Coração de Jesus, professor de História, primeiramente, vai contribuir com a gente, conversar, conscientizar, para que tenhamos umas eleições marcantes na história de Coração de Jesus. Não é verdade, professor Isaac? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, quem está aí nos assistindo agora ou quem vai nos assistir também depois do, né, que a live fica gravada. Uma boa noite. Então, desde já quero agradecer a você pela oportunidade, Flávio, pelo convite de participar aí da sua live aí. E realmente a gente vai trabalhando aí com o nosso papel enquanto educadores, enquanto profissionais que ajudam a construir opiniões, a formar opiniões, né? A gente tem essa função social e cultural na sociedade, então a gente não pode se furtar a isso, né? No momento tão importante que a gente está agora, né? Que é no período de eleições municipais, onde o nosso futuro, né? O nosso futuro político aqui no município de Coração de Jesus vai ficar aí definido por mais 4 anos. Então, é um momento que a gente, né, tem que nos chamar para a responsabilidade, para a consciência política, né, do nosso papel de cidadão enquanto votantes, né, também os candidatos também precisam ter em mente a obrigação deles, a responsabilidade deles em estar gerindo futuramente o nosso município, né, que enfrenta vários problemas, né, alguns crônicos de anos atrás que a gente espera que venha as soluções ou propostas que venham a minimizar ou mitigar esses problemas. A gente está aí nessa espera, nessa expectativa. É claro que a gente sabe que não se faz milagres, mas competência e boa vontade política é um diferencial que precisa estar nas mãos, né, dos nossos candidatos. Para quê? Para poder, né, proporcionar um município melhor para nós e principalmente para os nossos jovens, que a gente sabe, né, principalmente nós que trabalhamos com eles, né, Flávio, com o ensino médio e também com os adolescentes das séries finais do ensino fundamental, a gente sabe que esses jovens têm perspectivas, eles têm sonhos, eles têm anseios, e a gente precisa mais do que nunca agora cuidar do nosso futuro, do nosso maior patrimônio, que é essa juventude do nosso município, que precisa de assistência, que precisa de políticas públicas municipais voltadas para eles, não é? Então, o momento é agora. E a gente, né, batendo esse papo aí, né, vamos dizer assim, batendo uma bola hoje sobre esse assunto, a gente, né, espera que chegue aí aos nossos jovens, principalmente quem vai votar agora pela primeira vez, que venha essa consciência, né, que eles se posicionem criticamente com relação ao cenário eleitoral municipal que a gente tem aí nas eleições de 2020. Realmente é preocupante a nossa cidade, são administrações que foram péssimas, outras, é um sistema difícil até de se pontualizar. Uma administração boa, depois vem outra ruim, depois vem outra mais ou menos, e isso não é bom para a nossa cidade, que a gente observa a questão da fuga de cérebros. Os jovens, eles não têm garantia de emprego, eles não têm oportunidade de ficar aqui. Então, a gente olha o censo, população diminui, a gente olha a cidade em si,
oportunidades. Então, é através dessa política, é através da política pública, da oportunidade de crescimento. Então, a gente vê na escola, Isaac, no nosso ensino médio, as perspectivas desses jovens. Inclusive, nós desenvolvemos o projeto lá na diversidade, que foi uma simulação de uma eleição. Aí nós tivemos lá os cargos, os alunos gostaram muito, muitos não tinham sequer o contato com a disciplina, com a educação política, e nós pudemos trabalhar com eles lá a questão da representatividade, o que faz determinado candidato, determinado político. Depois nós fizemos a campanha lá com a educação política, e você se lembra que deu um resultado muito bom, e que isso, através desse projeto da escola, que se reflita na sociedade, que foi a votação e um pleito, um mandato produtivo, não é? Isso. Lembrando aqui, Flávio, desse projeto da disciplina Diversidade, Inclusão e Mundo do Trabalho, que a gente chama de DINT, né? Era uma disciplina, né, muito interessante, por sinal, para trabalhar com os alunos do noturno, né, geralmente adultos ou jovens, que estão na idade de estar no mercado de trabalho. Então, a disciplina, a gente desenvolveu aquele projeto naquela época, né, que era capitaneado por língua portuguesa, matemática e uma das disciplinas da área de ciências biológicas ou ciências naturais, né, que era física, química e biologia em cada série do ensino médio. A gente trabalhou aquele projeto de eleições no ano de 2018, né, já vão aí 2 anos que foi trabalhado aquele projeto, muito interessante, e a gente viu tanto que o jovem, né, tem o engajamento, né, quando você leva a ideia para ele, trabalha com ele, discute com ele, você vê que dá um resultado fantástico de trabalho com esses jovens. Tanto é que eles tiveram um maior conhecimento de como que funcionam os poderes, né, da República, né, a divisão tripartite de poderes, lá, como dizia o famoso Montesquieu, né, a divisão tripartite, que é o sistema de pesos e contrapesos, né, o executivo, legislativo e judiciário, para não deixar que o poder interfira, para que haja esse equilíbrio. Né? Eu lembro aqui de uma frase famosa de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, que ele falava que é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. É preciso organizar as coisas de maneira tal que o poder seja contido pelo poder. Então, quando a gente trabalhou aquela ideia ali, os 3 poderes, né, que rege o sistema republicano, eles ficaram muito interessados. Nós tivemos candidatos lá simulando o processo eleitoral, né, o executivo, o legislativo. Eles também entenderam um pouco do judiciário, a função do judiciário, né, que é julgar se as leis estão sendo cumpridas. E um ponto importante que você toca aí é essa questão, né, que o nosso município hoje, infelizmente, é uma área de repulsão demográfica da juventude. Não é? A gente vê hoje essa dificuldade que o jovem tem em permanecer no município por falta de oportunidades, por falta de emprego, por falta de perspectivas, então ele não fica aqui. Acaba ainda essa fuga de cérebro, essa fuga de mão de obra, né, que estaria aí, mão de obra produtiva para estar aí suprindo o nosso mercado de trabalho, né, que já é bastante comprimido pela falta de oportunidades, pela falta de investimentos em muitas coisas para poder dinamizar a economia local. Né? Então, a gente vê essa necessidade, a gente vê essa carência de políticas públicas voltadas para a juventude, para que essa juventude permaneça em nosso município. A gente tem visto cada vez mais a população do município está envelhecendo, né, acompanhando a tendência, não só no nosso município, mas no nosso país, né, a população brasileira está envelhecendo, e o jovem, né, precisa mais do que nunca dessa inserção, porque senão vai o quê? Vai esse inchaço populacional, principalmente dos jovens que vão indo para as grandes cidades. Muitos encontram a colocação no mercado de trabalho, mas, infelizmente, também há pessoas que não encontram colocação. E, às vezes, ficam numa situação de fragilidade, vulnerabilidade social, que acaba empurrando, muitas vezes, para o triste caminho das drogas. Não só nas cidades grandes,
mas é uma realidade que a gente vivencia no nosso município, né? É uma situação preocupante, porque o avanço do uso de drogas, a disseminação de drogas ilícitas e também as lícitas, tem sido cada vez maior entre a nossa juventude, e a gente vê a dificuldade que não apenas as famílias, mas também hoje a escola também tem em estar enfrentando esse problema. Né? Os problemas sociais, a escola, por ser uma micro-sociedade, né? O que está lá fora da sociedade acaba vindo para dentro da escola, né? A escola se situa num contexto social e esse contexto influi aqui dentro. Então, a gente vê o reflexo dessa situação de vulnerabilidade social, né, influindo até mesmo dentro da escola, causando problemas familiares. Então, são problemas sociais que vão se agravando cada vez mais e, né, não vamos dizer que seria milagre, mas não é problemas tão difíceis de resolver. Né? São problemas passíveis de serem solucionados, de serem efetivamente solucionados. Né? Então, a gente carece de políticas públicas e de boa vontade política para que essa juventude encontre, né, um amparo, um canal, para que ela, né, deposite aí sua força criativa, sua capacidade laborativa, para que tenha uma vida digna, né, que muitos sonham, mas acabam se frustrando e descambam para o mundo das drogas, que acaba, né, gerando um problema muito maior para a sociedade como um todo. Por quê? Muitas vezes, o jovem que não tem oportunidade hoje, infelizmente, é aquele que vai estar drogado amanhã, que pode ser que venha a assaltar a mão armada. Né? A gente não quer isso. Né? Pai nenhum não quer isso, né? Adulto nenhum não quer isso, educador nenhum não quer isso. A gente não quer isso para a nossa juventude. Né? Mas, como diz a música, né, dos Titãs, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Né? Então, a juventude tem essa fome de conhecimento, essa fome de oportunidades. E a gente precisa acordar para isso, né? Os nossos políticos, os nossos representantes também precisam enxergar essa necessidade que a juventude tem. Né? Eu não digo governar só para o jovem, mas priorizar o jovem que está precisando dessa assistência, desse suporte, dessa estrutura, para que ele tenha condições de viver aqui uma vida digna. Não é isso, Flávio? É uma questão de visão, futuro e empreendimento municipal, empreendedorismo. Eu venho trabalhando essa palavra no sentido de observar planos de governo, observar como que podemos fazer esse desenvolvimento de Coração de Jesus, porque vemos outras cidades, até de menor porte, nós estamos na média aí de 26, 27 mil pessoas, conseguirem uma autossustentabilidade, vamos dizer assim. Coração de Jesus tem vivido aí do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. No início do ano, ou sei lá, na metade, no primeiro trimestre, recebe, talvez, a parte aí do IPVA e o IPTU, mas não tem uma autossustentação para poder gerar obra, que vai gerar mão de obra e que vai gerar aí essa parte da ocupação, da geração de renda e emprego. Então, é uma logística muito grande, é uma situação que nos preocupa, uma vez que o município ele tem que crescer, ele tem que ser uma cidade altaneira, como que consta no nosso hino. E a gente precisa, Isaac, investir muito na Câmara Municipal. A nossa cultura em Coração de Jesus é visar só o prefeito, mas quem é que representa o povo? Quando você vai explicar aí nas suas aulas de história, quando eu estou lá na minha aula de literatura, é o legislativo. E nós não temos cultura, nós não nos preocupamos com os vereadores. Eu penso numa política importante, que seria assim, distrital. Todo distrito deveria ter um vereador.
Então, por exemplo, nós temos 7 distritos. O distrito sede é o maior, eu poderia ter mais. Mas, por exemplo, São Geraldo é um distrito, não tem vereador. Aí você chega no outro distrito, na Ponte, ao tamanho do distrito da Ponte, não tem um representante. Então, as pessoas do distrito também poderiam reunir e fazer um trabalho em prol deles mesmos. Isso aconteceu na Alvação, certa vez, que eles reuniram e conseguiram ali 2 vereadores, eu lembro, que foram Valtair Maia e João Catitu. Por quê? Porque a comunidade se uniu. Lá é um distrito grande. Outra vez, a comunidade, o povoado de Esporas, reuniu, elegeu Elton. Eu só não sei se as políticas públicas, os projetos deles, frutificaram. Mas foi um exemplo que nós tivemos que, quando as pessoas se unem, o resultado é extremamente produtivo. Então, essa ideia minha de que cada distrito tenha um representante, não só a sede do distrito, eu falo o distrito todo. Por exemplo, a Alvação. Tem a Alvação, aí tem os povoados, tem até o Brejinho, olha o tamanho para você observar no mapa. E às vezes não tem nenhum representante. Então, esta é uma proposta importante. As pessoas se unirem e votarem nos candidatos deles, pelo menos para ter onde reclamar. O que você acha da minha ideia? É uma ideia muito boa. E também, Flávio, para complementar, o que acontece aqui no Coração de Jesus, o capital político de muitas lideranças é desperdiçado. Eu falo isso para você em que sentido? Nas áreas rurais do município, tem excelentes lideranças comunitárias, assim como também aqui na sede tem liderança em bairros, só que, às vezes, o que falta nessas lideranças é essa capacidade de articulação para se agregar em torno de um objetivo maior. Então, se eles fizessem essa agregação, essa articulação, seria muito mais viável para eles se fazerem ouvir, né? É claro que a ideia também, se você fala do vereador distrital, é muito interessante, mas sempre a gente tem que lembrar que o município é um. Então, todo vereador que estiver lá, ele tem que olhar para o problema da região dele, mas ele também tem que colocar os interesses do município acima de tudo, acima dos interesses individuais também. Porque quando as pessoas elegem alguém para ser seu representante, ela, né, está ali delegando a ele poderes para tomar decisões em seu nome. Né? Tanto que a ideia do chamado contrato social foi isso. Porque antes, né, os teóricos da política falam que haveria lá o chamado Estado Leviatã, né, como dizia lá o famoso Thomas Hobbes, e nesse Leviatã, as pessoas, foi necessário esse Estado poderoso para organizar as coisas. Né? Mas aí eu prefiro a visão de John Locke, que fala, né, do contrato social, que é quando as pessoas, né, viram que o estado de natureza não levaria ninguém a lugar nenhum, e todos resolveram fazer aquele contrato, que era o quê? A coletividade abre mão do seu direito de tomar decisões, entrega para ele tomar decisões em nome deles, para garantir a sobrevivência da coletividade do grupo maior. Né? Então, assim, a gente fica com essa ideia, e a gente sempre relembra isso aí nas aulas de história, ou discussões políticas, que esse contrato social, ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser sempre colocado em prática, e os representantes do povo têm que ter em mente que ele está lá não é para poder ele se realizar nas suas ambições e suas vaidades pessoais. O gestor público, ele precisa ter sempre em mente, sempre em vista, que ele está ali, ele é empregado do povo, ele é funcionário do povo. Então, quando a pessoa vai lá procurá-lo para fazer algum pedido, alguma reivindicação, ele não está ali para pedir esmola, ele está ali para exigir um direito que é dele.
Se eu vou lá procurar para poder reclamar de uma lâmpada que está apagada na minha rua, de um poste que não acende, eu não estou ali pedindo favor, eu não estou ali para me mendigar nada. Eu estou ali para exercer meu direito como um sujeito pagador de impostos, um sujeito que está ali, que paga o IPTU, né? E a gente, como paga esses tributos, nós temos que ter esse retorno. Né? Novamente aqui lembrando a grande Margaret Thatcher, que foi uma grande estadista britânica, né? Alguns têm uma visão que recriminam ela, mas é uma grande lucidez que ela fala, que é isso. Não existe recurso público. O que existe são recursos limitados, finitos, e que são fruto das pessoas que pagam seus impostos. Não é um dinheiro público, é um dinheiro de cada contribuinte que está ali e que precisa ser voltado para esse contribuinte da melhor forma possível, ser gerido da forma mais eficaz, ter uma boa gestão desses recursos para ele voltar em benefício para a população. Por isso é que nossos gestores públicos precisam se atentar mais para isso, né? Principalmente o legislativo, que está ali, que precisa ver que está ali na prefeitura, na Câmara Municipal, não como uma marionete para falar amém para o Executivo. Ele está ali para legislar, elaborar leis e votar projetos esses que precisam ser bem analisados. Para quê? Para ver se realmente vai ser bom para o município, se vai trazer benefícios e procurar, né, ser parceiro quando tiver de ser do Executivo, mas também saber dizer não, colocar limites para as loucuras ou coisas erradas que o Executivo vier a fazer. Não é? Por isso que é importante essa harmonia de poderes, esse trabalho tem que funcionar dessa forma. Então, o Legislativo, essas grandes lideranças rurais, e mesmo no meio urbano que a gente tem, eles são um capital político fantástico do nosso município. Só que eles precisam tomar essa consciência dessa necessidade de articulação, de sentar, dialogar, de ouvir a coletividade a qual está no entorno deles, para que possa, né, conseguir atingir, alcançar esses objetivos da forma mais rápida e da forma mais eficaz possível. Não é isso? A importância da honestidade e do planejamento, como você fala aí da questão das lideranças, tem que reunir para o município. Não pode acontecer o que a gente vê, que quanto pior, melhor. Ou seja, eu tenho um candidato que na próxima eleição ele pode ser o salvador da pátria, e ele vem e repete os mesmos erros. Então, por que não reúne todo mundo, se realmente gosta do município, se tem visão, se tem interesse em crescer? Não reúne. Então, a gente fica extremamente sensível a isso. A gente vê que poderia acontecer na nossa cidade uma transformação, e essa transformação ela só vai acontecer através do voto. A gente sabe que recursos públicos existem, nós votamos em muitos deputados estaduais, federais, senadores, eles podem trazer emendas. Também não pode acontecer, por exemplo, de um prefeito não aceitar uma emenda da oposição, porque a oposição vai crescer e pode ser que vença as próximas eleições. Foi o que você falou das vaidades pessoais. O prefeito, você também explicou muito bem, o vereador, ele representa o povo, então tem que receber com educação, receber com paciência, ouvir aquelas demandas, e é a questão do ressarcimento do voto. O voto é um investimento, você está investindo numa pessoa, num servidor público, que ele não pode também querer ser servido por nós. Ele tem que nos servir. Por quê? Porque é um servidor público.
E muita coisa tem que mudar na política, não só em Coração de Jesus. Nós estamos preocupados com o Coração de Jesus, porque nós moramos aqui, nós votamos aqui, pagamos impostos aqui, temos família aqui. Então, questão de valorizar o legislativo, nós precisamos acompanhar mais as reuniões na Câmara Municipal, a gente tem que procurar fazer frentes de trabalho. Por exemplo, a pauta é sobre o aeroporto, o pessoal do aeroporto vem, todo mundo, junta com o Canabrava, a pauta vai ser o centro, junta todo mundo. O certo era lotar a Câmara para ter aí a publicidade, para observar o que os vereadores estão fazendo, porque é bom quando acontece isso, porque eles vão sentir que o povo está unido, o povo está sabendo o que está acontecendo. A prefeitura ter a questão da publicidade, informar tudo que entra, as licitações, os contratos, ter um processo de que as pessoas tenham acesso ao bem público, saber quantos carros tem, como que está o hospital. Então, nós, às vezes, Isaac, nós deixamos para lá porque a gestão pública está distante de nós, porque nós deixamos. Às vezes a gente não gosta do prefeito, não gosta de determinado vereador, a gente não vai à Câmara, mas nós estamos dando um tiro no pé, porque aquilo tudo lá é resultado do nosso sangue e suor, dos nossos impostos e o investimento do voto. Então, nós também, ultimamente, temos sido reprovados. Você concorda com isso? Infelizmente, às vezes falta, né? A gente fica naquela questão da cidadania passiva, né? Que foi um problema, vamos dizer assim, um problema, porque nos outros países de tradição liberal clássica, que passaram por aquelas revoluções burguesas, né? No caso aí da França, da Inglaterra, que viveram essas revoluções clássicas, a cidadania foi conquistada, né? A gente vê ali que foi por movimentos... Boa noite, Fábio. Por movimentos populares que pressionaram a abertura democrática, a construção de um Estado liberal, democrático, né? Que vem culminando no Estado democrático de direito que a gente tem na atualidade. Só que no Brasil, né, a construção dessa cidadania, a gente vê, né, que alguns autores, como José Murilo de Carvalho, falam que foi, né, uma construção de cidadania um pouco atípica. Por quê? Porque ao invés de ser uma busca ativa do cidadão para o Estado, foi o quê? Foi mais, se a gente for olhar, uma concessão do Estado para o cidadão. Ou seja, os direitos de voto, né, os direitos políticos, eles foram... É claro que a sociedade foi mudando também, passando por transformações, mas você não vê, aqui no Brasil, a gente não viu, né, movimentos para querer que as pessoas votassem. Né, você lembra lá que no período colonial, eram só os homens bons que tinham direito a voto, né, os chamados homens bons que votavam. Era uma coisa muito restrita. Depois, no período imperial, a Constituição de 1824, até a Constituição de 1891, você vê aí que acontece o que? O voto censitário, que é o que? Você teria que ter uma renda determinada para ser candidato, para votar e para ser votado. E aí, a Constituição de 1891, ela já amplia um pouco mais a questão do direito do voto, mas ainda exclui uma quantidade muito grande de gente, que seriam as mulheres, soldados de baixa patente, né, que chamavam na época de soldados rasos, os padres, os analfabetos, e os indígenas, né? Então, estava fora. Então, ainda restringia muito a questão da participação no voto. E você vê que a mulher só foi votar na década de 1930, né? Com o movimento feminista que nasce na Europa e nos Estados Unidos, que vai ganhando força na década de 20, chega aqui ao Brasil também, né? Com a modernização dos chamados loucos anos 20, vai modernizando, e aí na década de 30 tem a questão do voto feminino no Brasil.
A gente também tem aqueles períodos de cerceamento das liberdades democráticas, né, com períodos ditatoriais, que foram com Vargas, né, 15 anos que ele esteve no poder, mas teve uma parte grande de ditadura. Depois, com os militares no poder de 64 a 85. E depois, com a reconstrução da democracia, né, a redemocratização do Brasil, está ali essa garantia, né, abre-se o leque para a participação política das pessoas, mas a gente ainda enfrenta essa herança, vamos dizer assim, de certa forma, uma herança maldita que vem da formação sócio-histórica do Brasil, questão que muitas pessoas, né, principalmente as pessoas de mais baixa instrução, daí a gente entende por que a educação não é vista como investimento pelos nossos gestores, mas sim como um fardo, né, como um gasto. Para quê? Porque não quer que as pessoas tenham essa consciência política. Então, a gente enfrenta esse ranço ainda, né? Houve-se a expansão da escolarização para a população, só que a gente ainda vê que ainda falta essa formação crítica, né? A gente tenta na escola pública, né, com todas as dificuldades para quem é professor, Fábio, professor também aí de escola pública, você, eu, outros também que estão nos assistindo também, vê as dificuldades que a escola pública tem em formar. Boa noite, Miraci. Ver essa dificuldade que tem com essa formação crítica e para a gente conseguir esse grande avanço na mudança de mentalidade política, é uma coisa que ainda vai levar muito tempo. Mas, né, a história do Brasil quase toda, a gente vê que ela é um Estado que se fez de cima para baixo, e não de baixo para cima. Né? Quem estava lá no poder é que foi abrindo concessões, né, aos poucos, nessa chamada, não cidadania, mas estadania, que é o quê? O Estado, quem está lá, os governantes, que foi concedendo essa abertura, esse avanço para a participação popular nas decisões políticas, no voto. E assim mesmo você vê lá, durante boa parte da história, a questão do uso da população como massa de manobra, como era com o voto de Cabresto no início da República, lá, né, com a Constituição de 1891. Por quê? Os analfabetos estavam excluídos de votar, mas, né, os fazendeiros pegavam esses agregados e acabavam, né, instruindo, vamos dizer assim, ensinando a desenhar o nome e colocavam eles para poder votar. Né? O famoso voto de Cabresto, que, de certa forma, ainda perpetua na nossa sociedade. Não nos moldes de antes, mas com essa troca, né, de coisinhas, de bagatelazinhas pequenas, a troco do voto que ainda existe, infelizmente, na nossa sociedade. Não é? Realmente, Isaac, a questão do voto de Cabresto, eu estava até discutindo com o Farmi sobre essas questões, ele é muito sabido. Hoje ficou mais caro o voto, porque esse voto Cabresto hoje é a luta pelo emprego de 4 anos. Então, ele está bem valorizado. Boa noite, professor Fábio Francisco Batista. Seja bem-vindo. Boa noite, Isaac. Boa noite, Flávio. Boa noite, Fábio. Alegria. Eu acho assim, um tema bastante relevante, importante, oportuno, né? Porque nós estamos aí, domingo vai começar a aparecer as propagandas políticas, né? Parabenizar o colega Isaac pela cronologia maravilhosa que ele fez agora, né? Falando das contextualizações do voto no período colonial, republicano, etc. e tal. E realmente o que a história do Brasil conta, a nossa passividade, a nossa subserviência, né? A nossa capacidade de se ceder às manobras políticas, né, importantes para os nossos governantes, e que destrói o país, porque o país não evolui, não consegue evoluir. A gente não consegue ver uma eleição que não tenha, por exemplo, a compra de voto. Você não consegue ver uma eleição, por exemplo, que o povo não tenha clareza do que é votar. É o que Isaac falou aí agora sobre a consciência política, que a gente às vezes não consegue passar a consciência crítica, né? Porque às vezes a gente não consegue passar para o aluno. Eu, quando comecei a dar aula de história, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu coloquei na minha proposta pedagógica particular que o meu objetivo principal era aguçar o senso crítico do aluno. Quem foi meu aluno
viveu isso. Mas, infelizmente, a gente faz um pouco, não consegue transformar o mundo, mas consegue transformar algumas cabeças que vão mudando. É lógico que teve evoluções, né? O voto feminino, por exemplo, eu achei assim que foi uma grande evolução, dada a conquista em 1927, né? Quando as mulheres buscaram a sua condição de votar, porque elas ficavam subjugadas à sociedade, não só ao marido, mas ficavam subjugadas à sociedade. A mulher não tinha voz, não tinha vez, não tinha nada. Então, assim, o voto, a briga pelo voto, é a forma de falar, os homens não podem responder por nós. Nós temos voz também. E assim como as minorias hoje também, que a gente vê que brigam ainda, né? Porque as minorias existem, estão aí, né? Nós tivemos aí a questão do racismo, a questão do negro, a questão da homossexualidade. Então, assim, precisamos sim trabalhar isso. O Brasil ainda é um país muito jovem, Isaac falou de outros países aí, né? Aí nós vimos aí países de 2.000 anos, 5.000 anos, né? O Brasil é um neném. Então, assim, nós ainda vamos passar por muitas revoluções, eu acredito. Revoluções intelectuais, principalmente, o que é o mais importante, né? Porque nós estamos precisando mesmo investir muito em educação. Porque às vezes se investe muito em muitas escolas, mas em pouca qualidade, né, Isaac? Então, assim, isso é um problema. A gente que está na escola, agora eu não estou mais, mas assim, a gente acompanha ainda. Eu lembro que tudo é para ontem, né? Tudo é para ontem. Então, uma programação, um planejamento, uma estruturação, a educação é a base de tudo, né? E a democracia é a mola mestra, né? De toda a sociedade que quer crescer. Então, nós precisamos educar para democratizar, para poder participar mais, né? É isso que eu penso. Realmente a importância da educação pública de qualidade, ou seja, ali você vai dar a formação, você vai oferecer ao aluno a oportunidade de conhecer a história, de viajar pela leitura, pela literatura, ele vai calcular na matemática quanto que ele paga de impostos, quanto que ele pode contribuir para um país melhor. A parte artística é importante demais. Hoje eu fiz 2 capacitações, uma na questão indígena e outra na questão da literatura dos nossos antepassados negros, africanos. É maravilhoso você conhecer, você deixar de ser ignorante em relação à cultura. O que é ser ignorante? É você não saber, não ter a luz do conhecimento. Então, em termos de política, nós brasileiros estamos ainda muito atrasados. Eu falo nós eleitores, porque os políticos, eles têm a capacidade, eles têm aí a mentalidade de usar a persuasão, não tanto com planos de governo, mas hoje, igual a gente estava falando antes, a valorização do voto de cabresto, porque hoje eles prometem o quê? Um emprego. Antes era uma botina, só um par de dentadura, uma antena parabólica, ele dava a bacia, o receptor, se ele fosse eleito, e depois não dava, e ficava para outra eleição. Hoje, Isaac, eu constatei com o Farmin que é um emprego, então no mínimo um salário mínimo. É a realidade. O que você acha disso? Valorizou o voto? Infelizmente, a gente vive assim numa questão, né, assim, até preocupante, a situação do empobrecimento que a gente está vindo aí, né? Teve uma pequena evolução para parte da população sair do índice de miséria. A gente está vendo que está havendo um início de uma regressão da pauperização da população, né? Um empobrecimento que quem acabou chegando na classe média baixa vai acabar regredindo para a classe pobre, né? As pessoas já estão vivendo essa dificuldade. Então, a gente precisa pensar muito, né, em quem a gente vai votar. Né? A gente tem que cobrar propostas, né? A gente tem que ver as propostas do candidato e ver
né, se ele tem propostas que tenham compromisso de realmente mudar a realidade. A gente, né, professor Fábio, conhece a realidade rural de Coração de Jesus, o senhor vê que aqui o potencial de riqueza natural do município é muito grande, né, a questão de exploração do cerrado, com os frutos do cerrado, que é uma coisa subaproveitada, né, a gente vê aí problemas hoje, a exploração predatória do piqui, né, que corre até risco de extinção mesmo aqui na região, porque além dessa exploração predatória, tem inimigos naturais, que agora é uma larva que a gente vê que infiltra na madeira, suga toda a seiva da árvore e acaba por matá-la. Então, assim, é uma questão preocupante também, questões ambientais. E o interessante seria que o cerrado ficasse de pé, né, a mata de cerrado, porque ela tem um potencial de ervas medicinais e frutos que podem ser explorados, né. Quem vai a Pirapora conhece lá uma sorveteria que vende, né, sorvetes e picolés, todos com frutos, sabores do cerrado. Né, o tanto de frutos que se perde aqui. Né, então, isso aí ajudaria a trazer emprego e geração de emprego e renda para o município na área rural, fortalecimento dessas associações de pequenos produtores rurais, que poderiam, né, com a agricultura familiar, vender muito mais para as escolas, né, eles estivessem mais preparados, porque o mínimo do percentual que as escolas estaduais têm que comprar é 30%. Só que, às vezes, até difícil da gente conseguir comprar esses 30% por falta de mercado de vendedores. Né? Há o mercado, só que às vezes falta o vendedor. Né? Então, precisa fortalecer essa cadeia produtiva no campo. Para quê? Para gerar emprego e renda lá, para que muitos jovens não precisem abandonar suas famílias lá no campo, que fica lá só o avô vivendo com netos e bisnetos. Corta-se, né, a convivência de uma geração que está hoje nos 20 e tantos anos até os 40, já não estão mais no campo, né? Pode contar nos dedos que estão. A maioria a gente só vê no final do ano, Natal, ou época de vaquejada que vem para poder passar, né, ou feriados prolongados para visitar as famílias, né? Então ficou essa questão aí, essa repulsão demográfica, né? Então tem condições de segurar essa população no campo, né? Falta o quê? A boa vontade, planejamento e a construção de propostas que segurem essa população aí. Há condições de geração de emprego e renda no campo. O que está faltando é planejamento e agregação de ações, concatenação, né, ou seja, articulação coordenada de ideias e ações para que essa cadeia produtiva ela seja realmente, né, implementada e tenha condições de quê? Da produção da plantação até chegar no mercado lá, que é a compra, né, a venda para esse mercado, que são as escolas, principalmente as escolas estaduais, que compram esse produto da agricultura familiar. Né? Sem contar que aqui dentro também da sede do distrito, do município, né, no distrito sede, também tem plenas condições de haver, né, a implementação de ações que venham a trazer emprego e renda para cá também. Né? Tem que haver investimento no esporte. A gente precisa, nossa juventude precisa de esporte e de cultura. Estamos precisando disso. Para quem mora aqui no distrito sede. Né? Então, nossa juventude às vezes fica muito ansiosa, porque não tem para onde canalizar a convivência nessas atividades de lazer e de cultura. Deixe-me só ver as pessoas que estão conosco aqui, agradecer pela audiência, eles serão multiplicadores do que estamos falando aqui. Professora Miraci, Sara Pinheiro, Leonardo, professor de História, lá de Mirabela, tem aqui Ivana, também recordando aí essas políticas sujas que aconteciam e que às vezes até acontecem, e Julieta, professora Clarismeia também, são pessoas críticas que podem multiplicar o conhecimento, o entendimento. Então, como eu argumentava antes, nós ainda somos muito novos nessa questão de política, pelo fato também do que Isaac explicou. Vem de cima para baixo. Então, que tal a gente começar
na próxima gestão, a pressionar também, a levar, Isaac, essas ideias suas, as minhas ideias, que eu tenho estudado o município bastante, já trabalhei muito tempo na zona rural, inclusive tivemos um projeto em parceria com a Emater, o Juventude Rural, que faz isso aí que você falou, a fixação do homem no campo, a criação de galinha caipira, de porcos, de hortaliças, de um pequeno salão de cabeleireiro, uma máquina de costura, um artesanato, são coisas que dá para fazer e que não é tão caro assim. Está faltando realmente a questão do planejamento, a questão da desburocratização da máquina pública, porque, infelizmente, eu disse no início aqui, Coração de Jesus precisa acabar com essa questão. Uma administração equilibra as contas, vem outra, atropela, não dá nada, fica devendo. São problemas que nós temos aí há muito tempo. O povo não pode repetir esse tipo de aberração, esse tipo de prejuízo com o dinheiro público. Então, se a gente acordar, ter um candidato aí, que nós vamos ler os planos de governo, vamos questionar, vamos cobrar, no sentido de melhorar a cidade. Não é perseguição a ninguém, não é desconfiar de ninguém. É uma contratação de um funcionário que vai trabalhar 48 meses e receber 52 salários. E salários gordos. Eu convido aos nossos telespectadores, internautas, a olhar o contra-cheque, quanto que ele recebe e quanto que ele paga por mês para os vereadores, para o prefeito, né? O vice nós não temos porque exonerou e também não recebe o salário, mas se tivesse, seria um salário também que a gente paga. Eu desafio você ter essa sensibilidade. Olhe quanto você ganha e quanto que você paga. Lembrando que nós temos também os salários dos secretários municipais, que faz parte desse comando, dessa linha de frente. Aí a gente vai ter mais de 100 mil reais com a Câmara e com o prefeito, vice e os secretários. E aí, Fábio, doeu no bolso? Dói no bolso todo mundo, principalmente na carestia que a gente está vivendo hoje, né? Isaac falou muito bem, eu conheço muito bem a região do Coração de Jesus, trabalhei em Esporas, Brejinho e Lapinha, né, Luiz Pires. Então, assim, no Brejinho, eu tive o prazer de trabalhar com a professora Edith, que é professora de geografia, assim, né? E ela fez um trabalho sensacional lá numa feira de ciências, que ela trouxe os produtos frutos do cerrado e propôs o cooperativismo. Ela mostrou para os alunos, mostrou para a comunidade, o projeto de cooperativismo. Lá tinha coco macaúba, tem uma coisa que até eu não conhecia, que conhecia como favela, né, que é muito extraído lá. Então, assim, aqui em Montes Claros também, em frente à escola normal, tem uma sorveteria que vende frutos do cerrado. Aqui na prefeitura também tem um projeto, não sei se tem esse projeto ainda mais aqui, que é frutos do cerrado. E eu trabalhei aqui também na zona rural, né, eu sou um professor de zona rural, então eu trabalhei aqui também e vi, acompanhei com os alunos da produtividade, né, que na verdade é extrativismo, né? E esse extrativismo, ele acontece em todo o norte de Minas. E no caso de Coração de Jesus, eu trabalhei em muitas cidades, Flávio sabe disso, né, Flávio? Muitas cidades, a maioria delas em zona rural, às vezes na sede, mas eu tinha muito contato com zona rural. E assim, Coração de Jesus, para mim, tinha uma especificidade muito interessante, porque o município é muito grande e ele é rural. Então, assim, a Emater e os órgãos desse setor realmente tem trabalhado, mas não dá conta, porque depende também de apoio financeiro, depende de apoio até político, às vezes, né? Porque tem certas resistências às produtividades, ao extrativismo, porque o imediatismo promove a economia. Aí, no caso do Coração de Jesus e no caso do Norte de Minas, em geral, né, a criação sempre vai prevalecer, né? Então, assim, é preciso incentivar, é preciso criar as culturas, né? Quando você fala criar cultura, é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa gradual e lenta. Você não consegue fazer projetos. O imediatismo é uma cultura nossa, característica da política brasileira, do povo brasileiro, né? Principalmente na educação.
Assim, quando você vê escolas que fazem hortas, por exemplo, né? A gente vê aqui os colegas postos, eu trabalhei em muitas escolas, os colegas postos cada hortas lindas na escola, mas ali fica um ano, no outro ano já muda o diretor, já muda a postura, já usa o terreno para outra coisa, aí vem o Estado que quer fazer outra coisa. Então, assim, é o que vocês estão falando, a falta de planejamento. Né? Como tem eleição agora, o que tem que fazer? E uma coisa característica da nossa cultura política é o seguinte: vereador, muitos vereadores, principalmente em cidades menores, se candidatam e não sabem nem o que é legislativo. Muitos estão candidatando e não sabem o que é legislativo. O cara está candidatando porque ele vai conseguir representar politicamente só no nome, ele vai dar o nome dele para a comunidade, que na verdade ele não sabe nem o que ele vai fazer lá se ele ganhar. Isso é uma cultura nossa e é muito comum isso. Então, assim, nas comunidades, principalmente igual o Coração de Jesus, que eu conheci muitas comunidades, estou dando um exemplo do Coração de Jesus, mas isso aqui é norte de Minas que eu vi. O Brasil inteiro é assim. Então, no Coração de Jesus, que é muitas comunidades, tem muitos candidatos, inclusive muitos foram meus alunos aí, e eu até parabenizo, tem umas mulheres também que estão se candidatando. Eu acho fantástico, né, as mulheres participarem, estarem ativas, porque provam que elas realmente querem participar, né, não querem deixar só por conta dos outros decidir a vida delas. Então, assim, que as pessoas das comunidades, quando votar candidato da comunidade, que gosta dele, porque ele é bonito, que é muito bom, que ela é bonita, né? Porque deu uma dentadura. Pensa bem, porque depois vai precisar de projeto, vai precisar de uma ponte, vai precisar, né? Coisas simples, nas escolas vão precisar de apoio, e não vai ter. Não vai ter porque a pessoa não tem a sensibilidade. Ele chega na Câmara e acaba sendo pau mandado, ela acaba se desviando do foco dele, e aí quem perde é só a população, é só o povo que perde, né? Então, assim, neste momento de eleição, os candidatos, os políticos têm que tomar vergonha na cara. Aquele que não entende política, aquele que procura entender, se ele quiser continuar na política, procura entender que ele tem que trabalhar para o povo. Está faltando isso. Então, não é só o eleitorado que precisa se educar, é toda a classe política, é todo o cenário político, né? São todos os atores da nossa política, nós brasileiros precisamos ter essa consciência. Por exemplo, ontem eu vi um prefeito aí muito famoso, que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, ele falando assim que ele não vai candidatar, porque na cabeça dele, ele acha que 4 anos foi o pleito dele, 4 anos foi o que ele foi determinado para cumprir. E se ele for candidatar agora, mesmo sem querer, a consciência do cara, mesmo sem querer, ele vai usar a máquina a favor dele, só pelo fato de ele estar lá, pelo fato que ele fez. Então, essa consciência é muito rara, é muito rara. Então, nós precisamos ter consciência, igual, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal foi um grande avanço na política brasileira. A lei da responsabilidade fiscal prendeu alguns prefeitos, fez umas exigências, impôs mais responsabilidades sobre as obrigações do prefeito, da prefeitura, né? E inclusive do povo também, que o povo tem que cobrar. Então, quando a gente vê um vereador que cobra, que assiste, que participa, esse é que é o vereador, esse é que é o cara que tem que estar lá de novo, né? E quando você vê uma pessoa que tem capacidade de cobrar, de questionar, de participar, de trazer o povo, é igual você vê prefeituras, por exemplo, com orçamento participativo. Muitos não têm, né? Não tem essa secretaria de orçamento participativo, ou esse setor de orçamento participativo, onde coloca as pessoas a par do que eles estão gastando, do que eles estão comprando, do que eles estão propondo para a população. Eles fazem obras sem licitação, não tem jeito, né? Mas fazem obras, a gente sabe, superfaturadas, mal feitas, com produtos ruins, daqui a pouco tem que fazer de novo. Isso é muito comum, essa cultura toda tem que mudar. E só vai mudar com educação. Você é diretor também, né? Se não me engano. O Isaac é diretor, né, Cláudio? Isaac está, diretor, sim. Está diretor. Então, assim, a gente sabe, ele, por exemplo, é administrador, né? Ele tem uma experiência lá dentro, tá? De administração, ele sabe as carências, as necessidades, as urgências, né? E ele tem uma coisa dos diretores que eu, por exemplo, não gostaria muito de ser diretor, fui porque Flávio insistiu muito em candidatar. Mas uma coisa é porque você tem que ter a capacidade de estar nesse cargo aí, cara, né?
E pelo jeito de Isaac, pelo pouco que eu conheço, eu tenho certeza que é uma excelente pessoa, um excelente diretor. E é isso que nós precisamos, de pessoas competentes, determinadas e compromissadas, né, Flávio? É o que tem que fazer agora na política, é acordar, é votar certo, né? Por exemplo, para interromper minha fala, tem aquele prefeito que você não apoiou, você não gostou, mas o cara chegou e mudou. O cara chegou e mudou o que estava acontecendo ali. Aí você fala assim, não vou votar nele, não, eu não apoiei ele da vez. Não, você tem que apoiar para continuar uma coisa boa, não é? Essa mentalidade que a gente tem que dar. É igual você vê nos países europeus, principalmente, né? Principalmente a Inglaterra, tem muito isso. Não existe esse revanchismo destrutivo, não. A oposição também colabora. Toda oposição, ela é necessária. Ela é preciso ter oposição. A unanimidade, a gente sabe que é burra, né? Então, assim, a oposição é importante e fundamental. Então, é preciso que as oposições tenham consciência que não é atacando e derrubando o que está produzindo que ele vai ajudar a construir, não. Você só vai ajudar a construir quando você se soma e não tenta dividir o que está unido em favor do povo. O povo em primeiro lugar. Democracia é isso, né, Isaac? É isso. Realmente, Fábio, toda a sua explanação é importantíssima, principalmente em relação ao nosso município, porque você tem aqui uma afetividade, tem um trabalho prestado, e você sabe muito bem que nós poderíamos estar numa posição melhor em relação ao IDH, em relação ao IDEB, em relação a fatores de desenvolvimento que nós merecemos, porque nós pagamos impostos e esses impostos eles não têm sido ressarcidos à população. Isaac, tem uma pergunta importante aqui, ó. Danilo, ele pergunta com relação à quantidade de candidatos a vereador e a prefeito. Será que isso é bom, é ruim? O aventureiro, um paraquedista, depois Fábio fala sobre isso. É bom ter muitos? Ou qualidade, quantidade, como fica aí? É bom, sabe por quê, Flávio? Quando você vê um grande número de candidatos, fica muito mais opções para você votar. Isso aí é saudável, não é? Porque você tem mais opções de escolha para você poder escolher aquele que você vai vendo que tem um perfil que vai de encontro, né, na linha que você espera para um gestor público. Então, essa grande quantidade é saudável, não é? Mas a gente tem que sempre se lembrar da gente fazer o crivo. O que seria esse crivo? É você olhar a história de vida dessa pessoa, é você olhar a postura dessa pessoa, desse candidato ou dessa candidata, e você acompanhar um pouco a história dessa pessoa, a trajetória dela pessoal, profissional também, para você fazer a escolha, não é? Então, a quantidade de candidatos é muito bom, é saudável, mas, dentro da quantidade, a gente tem sempre que lembrar da busca pela qualidade, né? Então, a gente tem sempre que aliar esses dois fatores, não é? E a gente vê aí também uma coisa muito positiva nesse cenário de eleições municipais, a emergência de 2 candidatas mulheres a prefeita, né? Porque até então o que a gente via, e a gente foi, no passado a gente teve uma época que a Câmara de Vereadores teve um grande número de mulheres, só que depois, infelizmente, a gente viu o que aconteceu. As mulheres parece que voltaram para debaixo da mesa, não é? Voltaram para debaixo da mesa, né? Vamos dizer assim, metaforicamente falando, e agora a gente vê aí, né, a emergência de candidatas mulheres, ou seja, a mulher está o quê? Retomando sua consciência política, a importância do papel dela no cenário político municipal atual. Não é? Então, assim, a mulher, o quê? Quer sair debaixo da mesa para buscar um protagonismo na história e na política municipal. Muito bom. Vamos lá, mestre. O que o senhor acha? Não, achei interessante o que o Isaac falou. Primeiro porque aumenta a capacidade, a vontade, como chama? A escolha, né? Aumenta a possibilidade de escolha. Mas o que eu acho mais fundamental, Isaac, é que quanto mais candidato,
pelo menos teoricamente, mais candidato, mais participação, mais democracia. E também quando você vê um candidato, nem sempre o candidato é ele. Ele é um representante de uma comunidade, ou de outras pessoas. Agora, o que eu acho, por exemplo, aí no Coração de Jesus, que eu tenho acompanhado muito, eu tenho muitos amigos aí, graças a Deus, eu tenho acompanhado muito o Coração de Jesus, e o que eu acho é o seguinte, eu tenho visto aí, né, muitos candidatos, né, e a gente vê que é uma característica também, do norte de Minas, de toda a cidade pequena, não só a política brasileira, você ter candidatos que o objetivo dele não é participar da política para ser vereador, ou para ser qualquer coisa, não, é simplesmente para puxar voto. Então, a finalidade de cada candidato, mesmo sendo às vezes uma finalidade que a gente pode considerar negativa, ela passa a ser positiva. Por que ela passa? Porque é aprendizado para nós, é aprendizado para todo mundo. Então, se você tem, por exemplo, a gente está vendo aí, você acompanha, a gente vê aqueles candidatos que estão ali mesmo só porque vai puxar 2 votos, ou ninguém quis candidatar, não, se é meu filho, se é meu parente, se é meu irmão, se é meu primo, se é meu vizinho, candidata, moça, tem que puxar voto para nós. Aí o cara dá uma sorte e ganha, rapaz. Já pensou num trem desse? O cara não sabe nem o que é legislativo, vai lá e destrói o município, moço. Então, assim, são coisas que a gente precisa observar. E acontece mesmo, acontece, né? Então, assim, a quantidade de candidatos, tanto de prefeito, vereadores, o que for, eu acho que não importa. Não importa. Se a cidade inteira quiser candidatar, ótimo, vai ser bom, mas do ponto de vista que quando o cara é candidato, ele passa a fazer o quê? Um curso político. Ele passa a perceber que ele precisa aprender o básico, o mínimo. Né? Ele precisa saber as coisas. Né? O que é eleição proporcional, o que é majoritária, né? Por que ele está candidatando, quem é que vai votar nele, por que o povo vai votar nele. Então, ele passa a ser referência. Né? O candidato passa, igual você falou das candidatas mulheres, né? Elas passam, mesmo se não ganhar, mas passam a ser referências fortíssimas por causa da atitude, né? São atitudes fantásticas, a atitude é tudo. Então, assim, nesse pleito político, quem está faltando de atitude meio com esses mal candidatos, né, Isaac? É o eleitorado. E os eleitores, os candidatos precisam ter atitude de responsabilidade, de estudo, né, de ler as leis, ou então procurar alguém que conhece leis para apoiá-los, para dar aquela mentoria, né, aquela assistência, não é verdade? É importante isso. Agora, o mais fundamental de tudo, Fábio, claro, e quanto mais pessoas candidatas, principalmente no Coração de Jesus como exemplo, quanto mais pessoas candidatam nas regiões, são mais necessidades que aparecem, são mais urgências que vão surgindo em relação ao povo e às comunidades, que cada comunidade tem sua especificidade, sua necessidade, e isso é bom, vai aflorando, né? Então as comunidades passam a ser o quê? Vai ter um foco naquela comunidade, vai ter um foco novo naquele povo, né? Eu vi aí um colega amigo daí, postou um vídeo esses dias com a comunidade daí, não tem água. Tá faltando água. Cara, é de uma irresponsabilidade tão grande você ver um trem desse. Esses dias eu vi aqui na televisão também, uma comunidade em Belo Horizonte, a moça falando assim, essa semana eu fui procurar água para meus filhos, não tem. O pessoal fez um protesto lá, colocou as barreiras, né, de pneu e tal. Aí a repórter falou assim, é um absurdo. Como é que você não tem água, cara? A água é vida, é tudo, né? Então, assim, é preciso, sim, nesse momento de eleição, acordar. Coração de Jesus é uma cidade maravilhosa e merece uma administração positiva. Realmente, pessoal, tempo, né? Considerações finais, claro que nós vamos fazer mais, senhores. Vocês são profissionais aí, 2 professores de história e conhecem bem, claro que a história, mas também a sociedade, e é importante essa contribuição que vocês emprestaram hoje e que as pessoas multipliquem, que dividam e que nós subtraiamos a má política, não é, Isaac? Isso. Então, Flávio, assim, é muito importante que
os eleitores, né, ainda, principalmente agora nesse tempo de pandemia, de isolamento social, que vão precisar muito fazer essas pesquisas mesmo de cunho político para conhecer melhor os candidatos, as pessoas que estão, né, se candidatando, conhecer um pouco melhor a história do candidato, porque não vai ter aquele tempo daquele corpo a corpo dos candidatos pedindo votos. Então, como a gente está num momento bem peculiar, é importante, sim, que o eleitor tenha essa consciência, que ele busque conhecer esses candidatos, que esses eleitores, principalmente os jovens, eles tenham mais essa consciência. Por quê? Esses 4 anos que virão para frente, né, de 2020 a 2024, serão anos decisivos, principalmente para quem, vamos dizer assim, vai começar a vida adulta agora. A responsabilidade é nossa, que já somos adultos, que já temos uma vida já estabelecida, mas o senso de responsabilidade sobre os jovens que vão votar pela primeira vez, que estão ingressando na vida adulta, é um pouco maior, vamos dizer assim. Então, eles têm um pouco mais de responsabilidade e eles precisam ter essa consciência dessa importância da responsabilidade com o voto. O voto precisa ser visto não como moeda de troca, mas como um investimento. Um investimento que a gente vai fazer no nosso futuro. Não é para investir para uma pessoa que vai me fazer um favor, que vai me dar ali um par de sapatos, ou uma roupa, ou uma bugiganga qualquer. É um investimento numa pessoa que vai conduzir os destinos do município, né, em pessoas que irão conduzir os destinos do município por um período de 4 anos. 4 anos a gente pensa que passa rápido, mas 4 anos está uma diferença muito grande. Na vida da gente, 4 anos é muita coisa. Principalmente quando a gente vai chegando na fase adulta, a gente vê que 1 ano é muita coisa. Por mais que o tempo passe rápido, mas é muito tempo. Então, por isso que a gente tem que buscar colocar lá bons candidatos, votar em bons candidatos, colocar pessoas competentes para estar à frente da gestão do nosso município. Então, principalmente para os jovens e para nós que somos mais adultos, que temos mais experiência de vida, a gente também não pode se furtar ao nosso papel de agentes formadores de opinião. Então, a gente tem que aconselhar essas pessoas, não é manipular, é apenas aconselhar, chamar atenção para esses pontos que precisam, né, serem elucidados, ou seja, pontos que convide a pessoa, vamos dizer assim, a sair do mito da caverna. Ou seja, na filosofia fala-se muito, né, nesse mito da caverna, que é quando a pessoa vive naquela situação de obscurantismo cotidiano, não quer enxergar o que está lá fora. Então, a gente tem esse papel, principalmente nós educadores e os que estão aí assistindo, temos esse papel de ser pessoas que vão levar a luz para as pessoas, para as gerações mais novas. Não é? Nós somos os condutores das novas gerações. E cabe a nós, né, a gente sempre fala isso, proporcionar, né, levar essa luz para esses jovens. Então, também, Flávio, já fica aqui uma sugestão, seria muito interessante também você promover lives com os candidatos para que eles explanem para as pessoas que assistem nas redes sociais, a gente sabe do poder das redes sociais, então, faça lives, convide os candidatos também a prefeito, candidatos a vereadores, né? Vereadores é um pouco mais difícil, por causa da grande quantidade, mas pelo menos os candidatos a prefeito, para que eles falem um pouco, eles explanem o que eles querem para o município, para a gente ver, né, o que você tem de melhor a oferecer e se a sua proposta está indo de encontro ao que eu espero para o município. Né, a gente torce, a gente espera muito que a nossa cidade encontre trilhos de desenvolvimento, que melhore, que a gente tenha um município mais forte, um município mais sólido para a gente poder viver o nosso futuro. Né? A gente gosta da cidade que a gente mora, né? Nós nascemos aqui, moramos aqui, Fábio adotou aqui, né, por afetividade, o carinho que ele tem porque trabalhou aqui. A gente vê que volta e meia ele sempre se remete
ao município de Coração de Jesus, a história que ele teve aqui, né? Um pouco dele ficou aqui e ele levou um pouco dele também quando ele foi. Mas nós que optamos por morar aqui, por estabelecer nossas vidas aqui, a gente quer o melhor e nós merecemos o melhor. Porque a gente ficou, porque a gente ama a nossa cidade e a gente merece uma cidade que satisfaça os nossos anseios. Barão Isaac, obrigado pela oportunidade. A conexão com o Fábio acabou caindo, mas haverá novas possibilidades e vamos entrevistar esse pessoal aí, ver esse plano de governo, ver como que eles podem ver Coração de Jesus com olhos de administrador, com olhos de patriotas. Não ser servido, mas servir ao povo. Uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe. Então tá. Falou.